Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Nesse momento tão importante que nós estamos aqui, de entrar em sintonia com nosso Pai, com as esferas superiores, convido a todos para que nesse momento eleve o pensamento a Deus e a Jesus, mentalizando a imagem de Jesus nesta hora e agradecendo por tudo, agradecendo por esse momento de estarmos aqui, buscando essas energias positivas do nosso Pai, agradecendo pelos mentores de luz desta casa, e que tudo possa transcorrer na nossa vida positivamente, afastando de cada um as energias negativas, nos renovando a cada dia, nos dando a proteção e buscando sempre a nossa elevação espiritual, através dos exemplos de Jesus. E assim, ó Pai, aqui estamos diante de vós, buscando sempre a nossa melhoria, através dos exemplos de Jesus. Rogamos que nos fortaleça a cada dia, afastando de nós os nossos defeitos, para que as virtudes possam nos elevar a cada dia para espiritualmente nos elevarmos. E assim, só temos que agradecer por esse momento. Que a luz do Divino Mestre esteja no coração de cada um de nós. E que a paz esteja também com todos. Pedimos àqueles que não puderam comparecer, que através desta corrente recebam esta energia, os nossos familiares, nossos amigos, aqueles que estão doentes nos hospitais, os idosos abandonados, as crianças órfãos, as famílias que estão passando por necessidades. Que esta corrente possa estender por esse país, por esse planeta que está passando por esse momento de transição. E assim, ó Pai, com a prece que Jesus nos ensinou, nós iniciamos os trabalhos, as palestras, nesta noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja e que Jesus nos abençoe. Que assim seja. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Tem uma mensagem do Espírito Protetor na Cracóvia em 1861. Quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão o fato de terdes como objetivo incessante a conquista do bem-estar material, ao passo que dedicais tão pouca importância e consagrais apenas pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta por toda a eternidade? Diante da atividade que desenvolveis, seria de se acreditar tratar-se de uma questão do mais elevado interesse para a humanidade, mas ela quase sempre é para atender aos vossos exageros, às vaidades e ao vosso gosto pelos excessos.
Quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro para aumentar uma fortuna, muitas das vezes já mais do que suficiente. O acúmulo do absurdo é ver, não raro, aqueles que têm um amor imoderado pela fortuna e pelos prazeres que ela proporciona, sujeitarem-se a um trabalho árduo, vangloriando-se de uma existência dita de sacrifício e mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos, acreditais então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que fazeis, movido pelo egoísmo, a vaidade e o orgulho? Deveres de solidariedade fraterna, obrigatórios a todos os que desfrutam das vantagens da vida social? Pensastes apenas em vosso corpo, seu bem-estar, seus prazeres, foram o objetivo único de vossa preocupação egoísta? Pelo corpo que morre, vos esqueceis do espírito que viverá eternamente. Assim, esse Senhor tão estimado e acariciado tornou-se o vosso tirano. Comanda vosso espírito, que se fez escravo dele. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos concedeu? Prezados amigos, prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. Sem mais delongas, nós vamos passar a reflexão doutrinária desta noite. A palestra do nosso companheiro Elvésio Costa de Oliveira. Ele é advogado, professor universitário, ligado ao Centro Espírita Eurício Barçanufo, no Sanatório Espírita de Anápolis. Ele é daqui de Goiânia, está em trânsito de morada para Anápolis e está conosco aqui nesta noite. Nós temos, o tema dele é muito importante. Atualmente nós temos passado por muitas questões no plano material, no plano aqui da terra, o espiritual também. Mas alguns deles é a saúde, é o relacionamento entre as pessoas e grita muito o tema política. O movimento espírita, o centro espírita, ele se envolve com a outra energia, a energia de dar conhecimento, de dar lenitivo, cura, assistência às pessoas necessitadas. E para falar a respeito de política, no Centro Espírita a gente fala muito pouco, ou quase nada. Mas nós temos o nosso companheiro que nesta noite vai nos esclarecer qual que é a conduta. Como diz André Luiz no livro Conduta Espírita, ele fala lá nos embates políticos, como que deve ser o nosso comportamento, a nossa conduta. Então, nós vamos passar a palavra ao nosso companheiro Elvésio para nos brindar com sua palavra de hoje. Obrigado, Fábio, e espero compreender, responder a expectativa de vocês, falar de um assunto tão complexo, tão polêmico, né? E eu sempre costumo dizer, em minhas palestras, que às vezes, um pouco de paciência aos irmãos, porquanto o hábito até mesmo de sala de aula, a gente costuma falar sobre determinado assunto, de uma forma que às vezes básica, como que se a pessoa estivesse do outro lado, ela não tivesse conhecimento nenhum. Então, desde já, eu quero pedir desculpa aos irmãos, porque às vezes vocês vão achar que eu estou falando óbvio, né? Então, desde já eu peço um pouco de paciência de vocês, para que a gente possa, né? Até porque tratar de um assunto tão sério, igual é a questão política. Sempre em sala de aula, Fábio, eu tenho por hábito de explicar para os alunos, no caso do curso de Direito,
que não é decorar um determinado assunto, porque isso é fácil. Qualquer pessoa, basta ler um determinado assunto, uma determinada lei, ele vai compreender. Diante disso, o que a gente costuma? Eu sempre costumei, na minha docência, de tentar fazer com que você compreenda verdadeiramente a essência. É dessa forma que o Espiritismo teve a sua origem, em que o Espiritismo veio justamente para mostrar a essência do homem, a essência da felicidade e como crescer. Então, desde já, eu vou, antes de nós adentrarmos, até porque para falar sobre a conduta espírita, bastava ler a lição 10, uma folha, né? Bastava ler, pronto. Nós líamos aqui, né, a lição 10 e ia embora e pronto, muito obrigado. Mas é justamente por isso, para que nós possamos compreender como que a gente, pegar o meu estagiário, como que André Luiz, ele chegou a essa orientação. Então, o mais importante é que André Luiz já começa, vou virar aqui para ficar maior, viu, gente? A leitura, essa obra ela é bem interessante, porque André Luiz já começa a explicar de que não se trata de um código de conduta, certo? Porque nós devemos deixar claro que um dos nossos princípios, uma das leis morais é justamente a lei da liberdade, que via de consequência nós temos a lei do livre-arbítrio, certo? Então ele já começa a dizer, fala assim, olha, não se trata de um código de boas maneiras ou etiquetas, porque é importante que nós compreendamos que a nossa base doutrinária espírita são os nossos livros, o Pentateuco. As outras obras, elas servem para complementar, porque o Velho Testamento iniciou, preparou, Cristo ensinou e compete ao Espiritismo e complementando os ensinamentos que deixou através do nosso Pentateuco. Então, essa é a principal obra. E aí o que acontece? André Luiz já começa esclarecendo, não se trata de um código de conduta. E aí ele fala o seguinte, olha, são indicações que a espiritualidade passa para que nós, cristãos, no meio do moderno, possa ter uma postura. Esse livro é de 1960. Então, é importante que nós compreendamos todo o contexto político daquela época, em que o espiritismo do Brasil tinha ultrapassado de 1 milhão de adeptos. Chegou a um ponto que a espiritualidade falou assim, olha, vamos recomendar, no espiritismo nada é imposto, no espiritismo nada é obrigatório, mas a gente colhe do que a gente vai semear. E vem justamente, e também da mesma forma, de não trazer teorias disciplinares. Você tem que agir assim, sim. Igual muitas vezes acontecia no catolicismo, nas outras religiões. Ou você faz o nome do Pai, quando cruza na igreja, ou você está fora. Ali, inclusive, o livro Céu e Inferno, eu estou até fazendo mais um estudo aprofundado, ele fala justamente sobre isso. Não é uma conduta que nos faz, entre aspas, ir para o céu. E aí esse livro também, ele deixa claro, ele fala, olha, se trata de princípios de diretrizes, né? Porque o espírita a doutrina espírita nos orienta, e é nossa responsabilidade também cuidar da organização da administração, porque faz parte da evolução da humanidade justamente essa organização. Eu costumo sempre, quando a gente vai observar, fazer uma comparação sobre a organização política, nós pegamos sobre o nosso lar. A gente vai observar toda a hierarquização, a hierarquia, até as divergências que teve, o diálogo. Eu costumo dizer que, em termos políticos, o maior exemplo é o nosso lar, né? Que é uma forma de organização política. E tudo isso eu estou dizendo para os meus irmãos, porque é uma forma para que nós possamos compreender todo esse contexto dessa obra que nós estamos estudando aqui hoje. Tá? E, então,
esclarece ainda André Luiz a respeito dessa obra, que a gente simplesmente nós estamos orientando para aperfeiçoar nossa conduta a partir desse momento que, como nós estamos sabendo, nós estamos atravessando desse momento, né? Nós estamos numa transição planetária e está havendo essa troca, e nós precisamos de governantes justamente para que possam auxiliar-nos nesse momento. Certo? Então, dito isso, eu deixei nesse slide. Renato vem me perguntar sobre slide, eu falei, não, slide. Não, Renato, tem uns 4 slides aqui, é mesmo só para falar que não tem na palestra, né? Mas eu gosto da gente desmistificar essa questão da política e do espírita. E eu gosto desse trecho justamente que Emmanuel, ele espírita age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Pronto, nós já falamos no assunto, agora vamos embora, né, Fábio? E é e a partir daí, então, gente, eu acho interessante, porque um dos primeiros pontos para desmistificar essa figura da política e do espiritismo, nós já podemos mencionar Dr. Bezerra de Menezes, que foi deputado federal, e ele deixa claro, para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos, e nesse princípio firmaremos. E esse é interessante, porque esse trecho do livro da Ailton Coimbra, que é um livro interessante, que ele trata justamente sobre política e espiritismo. E aí o que acontece? E sempre existe essa pergunta, espiritismo tem a ver com política? Tem ou não tem, né? E aí, por quê? No aspecto filosófico, justamente nós mostramos essa relação. O Livro dos Espíritos, por exemplo, possui 405 questões relacionadas às perguntas 614 e 1018, sobre a lei sobre a organização, que seria uma organização política no mundo espiritual. O que rege todas as leis, o que rege a nossa relação com Deus, a nossa relação com o sagrado, a nossa relação com a espiritualidade, é onde nós temos a lei da adoração, do trabalho, a lei da reprodução, conservação, destruição, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. E o que no próprio Livro dos Espíritos ele esclarece? Que é justamente no cumprimento, na observância dessas leis, é que nós vamos manter a sintonia, a observância com o nosso Pai, com o nosso crescimento. E a aplicação, a observância de todas essas leis descritas no livro, na terceira parte do Livro dos Espíritos, é que deve reger a nossa conduta. Mas conduta não apenas do homem comum, mas a conduta do homem político, a conduta do cidadão, a conduta do administrador, a conduta do governador, a conduta do eleitor. São essas diretrizes que nós, como espíritas, devemos levar literalmente ao pé da letra. Essa é a grande dificuldade de nós, nesse momento de crescimento, de evolução, de conseguir cumprir todas essas etapas. E como nós dizemos, todo um ordenamento jurídico, não existe algo mais importante do que a outra, não existe um princípio melhor do que o outro. Ao contrário, mas que tudo deve viver em harmonia. Sempre, no próprio Livro dos Espíritos, ele esclarece que é justamente para que nós possamos dar o efetivo cumprimento à lei da liberdade, à lei da justiça, do amor e da caridade. E, vamos lá, isso. E nós vamos, no Livro dos Espíritos, o que ele esclarece? Ele fala sobre a missão dos encarnados e como a gente contribuir para o progresso. O que diz o Livro dos Espíritos na íntegra? Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso e lhe melhorar as instituições,
por meio diretos e materiais. As missões são, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou que o instrui. Tudo na natureza se encandeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre nessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Primeira premissa: nós temos uma missão, independente de nossa função na sociedade. Nós temos uma missão. Primeira premissa, que é essencial para que nós possamos compreender a nossa conduta no meio político. E aí, o Kardec indaga: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz os homens compreender onde encontram os verdadeiros interesses. Deixando a vida futura, o homem perceberá que, por meio presente, é dado preparar o futuro, abolindo os prejuízos de seitas, caças e cores. Ensina o homem a grande solidariedade do que há de unir como os irmãos. Ponto. Segundo, a primeira premissa que nós vamos ter, em que consiste a nossa missão. Segundo ponto, que é como nós podemos contribuir para o progresso, destruir o materialismo. Veja bem, nós estamos direcionando para falar sobre participação política. Nós temos a observância das leis materiais, as leis naturais, nós temos a questão da missão, que cada um possui a sua missão, e nós temos um instrumento, que é, através do Espiritismo, nós possamos destruir o materialismo, que é a forma com que o Espiritismo pode contribuir para a evolução, para contribuir para o progresso da humanidade. E dito isso, nós vamos... Deixa eu pegar a minha... E dito isso, a gente vai a respeito das ideias que trouxe a história do Espiritismo no que tange a participação de política. Chico Xavier, através de Emmanuel, ele trouxe esse ponto no livro Alma e Luz, que eu achei muito interessante, porque começa a quebrar alguns paradigmas que quem vai ler na literatura espírita, Renato, percebe-se que às vezes vai para um lado do socialismo ou vai para um lado do capitalismo. Não. Olha só, os ideais democráticos do mundo não derivam senão do próprio ensinamento do Salvador. Os ideais democráticos. Qual que é os ideais democráticos? Primeiramente, a participação de todos, a divisão de tarefa, a hierarquia, que é o que está no livro Nosso Lar. Se nós formos pegar no livro Nosso Lar, nós temos a obediência estrita à hierarquia, mas nós temos a participação, a liberdade de cada um. Então, no próprio Emmanuel já fala, olha, os ideais democráticos do mundo não derivam senão do próprio ensinamento do Salvador. Democracia, a igualdade e a vontade de todos, a liberdade de cada um, a liberdade de possibilidade de cada um crescer e desenvolver conforme o seu esforço. Isso nós já começamos a compreender mais uma premissa. Primeira premissa, missão. Segunda premissa, o Espiritismo como instrumento, certo? E agora nós temos a questão da participação de todos. Quero que os meus irmãos passem a compreender, nós seguimos essa ideia para nós chegarmos no texto final, que é a nossa postura de participação. Aí, nós vamos tratar de algo que no meu estudo, Renato, para a gente compreender, porque se nós vamos falar sobre participação do espírita no meio da política, a gente tem que compreender como é que foi a nossa história na política. Isso é aquilo que eu expliquei para os meus irmãos, nós vamos seguir uma cadeia, me perdoe desde já, caso eu esteja subestimando a inteligência, mas a gente prepara sempre para pessoas que às vezes é o primeiro contato com o espiritismo. Foi assim que aconteceu comigo. Às vezes a gente chega na primeira vez no centro, né, Fábio? E a gente chega
e às vezes a pessoa já vem com um assunto tão profundo e que a gente sai até pior, né, em termos de conhecimento, trava, né, como diz alguns alunos, trava, né, relacionada a isso. Vamos lá, a questão espiritismo e política sempre foi, gente, algo muito, muito conflituoso, porque nós estamos, a visão espírita no início em relação à política é de que nós entendemos de que a mudança da sociedade, a mudança da humanidade vem da mudança íntima de cada pessoa intimamente muda, via de consequência, várias pessoas mudam, e via de consequência nós mudamos a sociedade. Esse é um dos princípios, uma das ideias que acaba expondo a falsa premissa de que espiritismo e política não se bate. E nós já vimos a princípio que nós vamos ver grandes líderes espíritas, grandes divulgadores do espiritismo e que eram políticos. E esse é um ponto que e de maneira nenhuma, a nossa doutrina espírita, ela proíbe a participação, ela não proíbe, não veda a participação do espírita no meio da política. Mas, conforme nós temos, objeto da nossa palestra, é estabelecer algumas recomendações da conduta do espírita no meio da política e nos embates políticos. Eu sei que esse assunto é chato, mas ultimamente nós estamos num momento tão complicado, tão polarizado em termos de política, que eu perdi vários amigos, eles, né, deixaram de ser amigos, por conta de questão política. Então, assunto muito sério, porque a gente começa a tratar disso nas redes sociais e, às vezes, você manifesta e aí sempre tem aquela cobrança, mas você não é espírita? Você tem que fazer isso, mas você não é espírita? Então, é interessante a gente mostrar aqui justamente esse conflito de que o espiritismo não veda a participação. E aí, calma aí, os políticos aqui antes? Calma aí, gente, vamos lá. Desculpa a nossa falha. Né? E aí, o que acontece? Nós temos, acho que foi no outro slide, passou. E nós temos, na história brasileira, vários espíritas, né, de nome que foram políticos. Nós temos, por exemplo, o doutor Bezerra de Menezes. Para quem não sabe, o doutor Bezerra de Menezes, ele foi deputado federal na época do Império. Nós temos o Bittencourt Sampaio, né, que também foi pertencente ao Partido Liberal e foi um dos suportes do doutor Bezerra de Menezes na época, logo no início do espiritismo do Brasil. É onde nós estamos falando. Nós estamos falando naquela época, no primórdio, quando os primeiros espíritas vieram para cá. Sem contar a perseguição do catolicismo, que na época já tinha, ainda continuava a Inquisição, a perseguição. Se já perseguiu os judeus, perseguiu os espíritas, perseguiu os protestantes. E nós temos, por exemplo, o doutor Eurípides Barçanufo, às vezes não sabia, o doutor Eurípides Barçanufo também foi político. Né, teve uma atuação política forte em Minas Gerais, através do doutor Eurípides Barçanufo, foi um dos grandes responsáveis pela divulgação do espiritismo na região centro-oeste. Ele é de Minas, teve uma atuação. O líder Caibás Schurder, né, foi um ativista de Araraquara, em São Paulo. Então, nós podemos mencionar inúmeros líderes espíritas de que tiveram uma participação política. Vamos rememorar, ou vamos lembrar os princípios. Lembra-se? Nós temos a missão, nós temos o espiritismo como instrumento, nós temos a permissão de participar da política, nós temos a participação da política em observância às leis naturais, às leis morais. E nós temos exemplos de que nós temos líderes espíritas que foram políticos. Até esse presente momento, não há dúvida. Nós, espíritas, podemos participar da vida política. E o interessante que
que a gente, até para compreender como nós podemos participar da vida política. Entretanto, o Espiritismo no Brasil, ela sempre teve uma restrição e sempre evitou de participar da política. Nós estamos falando do Espiritismo como instituição. Tá? E foram pouquíssimas as circunstâncias, a época, em que o Espiritismo expressamente manifestou na política brasileira. Nós temos que entender, e é até interessante, que tudo converge com um objetivo comum. Quando o Espiritismo, os primeiros espíritas vieram para o Brasil, havia perseguição da Igreja Católica e eles pressionaram, juntamente com a maçonaria, de que tivesse a liberdade religiosa, porque naquela época o Estado ainda misturava com a religião. E houve uma pressão, Fábio, uma expressamente em que os espíritas, juntamente com os maçons, falaram assim: olha, Dom Pedro, separa o Estado da religião. E juntamente com os protestantes, a liberdade de culto. Essa foi o principal. A literatura fala 3, mas eu considero uma só, que essa foi a principal, porque foi a partir daí que o Espiritismo consolidou, permitiu o exercício e pudesse proteger em relação à perseguição da Igreja Católica. Se não fosse esse movimento, essa postura, nós não estaríamos aqui hoje. E os outros 2 momentos, a gente refere-se quando o movimento espírita se manifestou em relação à política brasileira contra o aborto e contra a pena de morte. Isso foram várias as associações espíritas, juntamente com as associações cristãs, juntamente com as associações da Igreja Católica, CNBB, fizeram toda pressão, manifestação, mostrando a força política, o número de adeptos do Espiritismo, que convergem princípios, lembrando das nossas leis naturais, princípios cristãos de contra o aborto e a pena de morte. Então, em termos de história do Brasil, da história do Espiritismo no Brasil, esse é um ponto que é importante que a gente esclareça. Ou seja, é permitido, sim, nós temos história, a história foi uma história de luta, não caiu do céu, ao contrário, foi conquistada com sangue. Os ideais espíritas foram conquistados com muita perseguição, houve muito sangue derramado defendendo a doutrina. Não foi assim, não foi ser espírita e divulgar o espiritismo não é fácil, né? A gente sabe disso e aí com eles não foram diferente. Perdi o rumo. Ok, vamos lá. Atividade eleitoral é sempre controversa. E aí o que acontece? No livro, eu separei no Consolador, Francisco Cândido Xavier, ele esclarece na questão 60 justamente como deve comportar o espírita diante da política. Primeiro, o espírita, quando ele ingressa na política, ele deve ser, primeiramente, sincero. Ou seja, ele tem que entender Chico Xavier, Emmanuel explica através de Chico, que o espírita, ele deve entender da sua missão mais sublime. Lembra como nós tocamos no primeiro ponto, no primeiro aspecto, sobre missão? Então, Emmanuel já fala, olha, nós espíritos, nós temos que entender ao participar da política, a nossa missão como político. A nossa missão de que se trata de uma tarefa saturada de lutas materiais. Viver no mundo político,
é uma responsabilidade muito maior do que seu eleitor. O político, principalmente o espírita que participa da vida pública, a responsabilidade dele é muito maior. Porque como ele entende da sua obrigação, a responsabilidade é muito maior. E o que Emmanuel nos explica? Olha, aceita essa atividade sublime. E de igual forma, ele fala que a gente tem que aceitar, Emmanuel explica, olha, ao aceitar, ao participar da vida política, o que Emmanuel explica? Ele fala, olha, você não deve aceitar como gratificação para ser espírita. Olha, eu sou político agora como algo, um benefício, vamos dizer assim. Ao contrário, ele orienta que exercer o espírita ser político, ele tem que entender muito mais como uma aprovação, porque a influência, conviver num ambiente onde impera os desvios das leis naturais, vamos dizer assim, é muito mais complexo. Então, a responsabilidade do espírita é justamente muito maior do que aquele que não conhece justamente nem pratica as leis naturais. Outro ponto que Emmanuel explica, ele orienta, olha, a tarefa, o político, o espírita político, ele tem que utilizar deste instrumento para evangelizar, para defender os princípios cristãos, para divulgar o evangelho, para socorrer as almas. Vamos voltar à questão da missão. Emmanuel fala que é justamente que nós temos que levar em consideração missão. Nós vamos falar no Livro dos Espíritos o que ele fala. O Espiritismo combateu o materialismo, é um instrumento. E olha, nós temos como exemplo vários líderes que exerceram a política, que utilizaram da política como instrumento de evangelização. Então, Emmanuel, ele explica justamente no livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, esses principais pontos. E aí, agora eu cheguei no meu slide. E, dito isso, é aonde que nós vamos estudar, nós vamos verificar os principais pontos quando a gente fala do que o espírita pode no exercício da política. E o Evangelho, a literatura espírita, ele deixa claro, cabe dentro de um centro espírita bem orientado, palestra e discussões políticas? Não. Por quê? O espírita pode ser político? Pode. Ele pode utilizar da política como instrumento de evangelização? Pode. Agora, nós podemos, nas nossas reuniões, discutir sobre política? Não. É o que André Luiz nos orienta, em que a gente deve repelir todo tipo de acordo, comércio de votos, porque isso é muito comum. Nós estamos tratando de uma reunião, várias pessoas, que existem princípios cristãos e que coloca na prática. E ele orienta de que nós não deixamos ser influenciado até mesmo do apoio político, da relação política, para que nós possamos exercer a caridade. Então, nós não podemos permitir que, a forma disfarçada dessa interferência, nós utilizamos desse subterfúgio para, às vezes, receber doações, receber autorizações, e algo por serviço, por exercício da caridade do centro. Isso está no próprio livro, na Conduta Espírita, lá no item 10, em que que não é o fato do nosso serviço de evangelização que nós devemos discutir, trazer discussões políticas nas palestras, ao oposto do que acontece com alguns irmãos que determinadas igrejas viram um verdadeiro partido político. Ao contrário, aqui nós não podemos. Nós podemos exercer a política. E até é interessante, no próprio livro fala sobre o esclarecimento do espírita, porque
às vezes é até uma certa dificuldade que espírita quase não vota em espírita, porque Emmanuel recomenda justamente essa liberdade. Nós somos livres, nós não podemos aceitar essa interferência, inclusive do próprio centro, sobre quem votar, porque é uma das nossas leis decorrente da lei da liberdade, justamente o livre-arbítrio. Por isso que André Luiz, no Conduta Espírita, ele esclarece que não se recomenda, não que é proibido, não se recomenda. Ele orienta de que não se recomenda de que o centro espírita ocorra discussões de natureza política. E de igual forma, que André Luiz, no próprio livro Na Conduta Espírita, ele orienta com relação ao uso da tribuna na casa espírita. E qual a recomendação? A gente costuma ver em outros templos cristãos a presença de determinados políticos no púlpito. Depois de uma determinada cerimônia, vem a esse vínculo. No Espiritismo, André Luiz já esclarece de que a nossa instituição, nós devemos oferecer a tribuna para pessoas conhecidas dos dirigentes, pessoas que nós sabemos que essas pessoas vêm para divulgar a doutrina. Está vendo, Fábio? Só assim, senão ainda bem que eu não vim pedir voto. E nem sou político. Então, no livro Na Conduta Espírita nos orienta nesse sentido, de que sejamos cautelosos a respeito de quem nós vamos disponibilizar a tribuna, para que justamente nós possamos respeitar e não influenciar um determinado irmão e trazer a política partidária para dentro do Espiritismo. E aí é um ponto que também André Luiz nos orienta, Fábio, a respeito das questões de ganhar donativos, de coletas, peditórios e venda. Ele orienta em relacionado à nossa participação. Isso também está no livro Conduta Espírita, que é objeto do nosso bate-papo de hoje. É que nós não podemos vincular essa interferência política no centro espírita com o objetivo de finalidade, certo? Isso acontece muito porque quando principalmente nos centros que estão no início, é necessário autorizações, é necessário apoio, e isso nós sabemos que o que não falta são pessoas no intuito de participar, de utilizar através desse meio da participação política como um fim de auxiliar no donativos. E André Luiz, inclusive, ele orienta justamente a nossa participação, como nós devemos nos comportar e nos relacionar em relação a isso. Eu sempre digo, se nós vamos focar justamente nos princípios de justiça, de lealdade, de caridade, das leis naturais, nós nem precisávamos dessas recomendações. Basta ele seguir rigorosamente o que Kardec codificou, que a princípio seria desnecessário. Mas nós precisamos do complemento do ensino. Então, e é uma coisa interessante, Fábio, que a gente vê, boa parte dos irmãos que frequentam um centro não tem o hábito mesmo de ler as doutrinas. É bom não que os outros livros, as outras obras não sejam importantes. O que eu estou querendo expor é que o espírita praticante, ele tem que conhecer a fundo a doutrina básica, as obras básicas. E uma vez eu vi uma entrevista de Divaldo Franco, na época não tinha, ele até fala da maravilha do iPad, disse que agora tinha, que ele andava com um livro velhinho,
né, velhinho, já troquei de livro. Aí ele fala que leu 50 vezes, que todo dia leia o livro. Você lê uma parte. Esse é o hábito que a gente tem que ter, que o espírita tem que ter, independente de curso. Né? Assim, o nosso crescimento, o nosso progresso, ele depende do aspecto moral e intelectual. O livro dos Espíritos fala, ele chega a mencionar que é muito difícil que haja essa igualdade, mas essa são duas bases do nosso crescimento, o intelectual e o moral. Por isso que estudar a doutrina, estudar a nossa codificação é essencial justamente para o nosso crescimento. E aí, onde a gente fala sobre nos embates políticos? Primeiro ponto, já indo direto, rematando a questão do próprio assunto. Nos embates políticos, o espírita, ao discutir, ao participar de um embate político, primeiro ponto, ele deve ter uma posição clara sobre os princípios, sobre as ideias espirituais cristãs. Então, no livro Conduta Espírita, ele é claro. Primeiro, você tem que ser firme, nós estamos dizendo o papel do político nos seus embates, firme e definido nos ideais cristãos. Por que é isso? Justamente, nós lembramos do início da missão, nós levamos do Espiritismo como instrumento, nós temos como exemplo a ser seguido, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. Se a gente for analisar, nós temos exemplos que justamente assumiram essa missão, utilizaram desse instrumento e é o norte que nós devemos ter e que o político, no momento de hoje, deve seguir. Segundo ponto é distanciar-se do extremismo. Nós podemos participar, filiar um determinado partido, podemos, mas independente disso, ao participar dos debates, nós devemos ficar longe do extremismo, que é um momento perigoso que está acontecendo no Brasil, independente do posicionamento. O extremismo é algo muito nefasto. As grandes mazelas da humanidade veio do extremismo. Nós temos que entender, seja de esquerda ou de direita, o extremismo é nefasto. E a primeira recomendação na conduta espírita é que nós devemos evitar o extremismo. O segundo ponto, que eu já até falei no próprio livro Conduta Espírita, ele fala de que o púlpito, do que a palestra espírita, ele não pode ser instrumento de divulgação política. É uma das recomendações. Se nós formos observar, todas essas recomendações nada mais é do que a aplicação das próprias leis naturais, da aplicação da própria conduta cristã que o espírita deve ser. Na verdade, gente, não é nenhuma novidade. Falar que o espírita ele tem que favorecer o domínio do bem, todo espírita sabe disso, né? Isso aí está escrito, mas essa é a recomendação da conduta espírita, nos orientando, porque se ele diz que o espírita no embate político, ele deve observar o cumprimento do bem, significa que não estava acontecendo. É óbvio, né? Se ele recomenda algo é porque não está acontecendo. E meu prazo aí, viu? Tá? É porque eu fico até amanhã, até domingo. Tá? Eu estou adorando a animação aqui, rapaz. Estou até domingo, né? Vamos lá. Oi. 5 minutos? 5 ou 8? 58. Não, já estou acabando já, 58. 58 minutos, vamos lá. Então, gente, nós vamos observar esse trecho do Conduta Espírita, capítulo 11, o título 11, ele é uma folha, é literalmente uma orientação, em que se nós formos praticar, levar em consideração todo esse aspecto, toda essa ideia, é desnecessário a gente ficar lendo isso. É o que eu costumo dizer em sala de aula. Eu viro não decora, entenda a essência. Se nós passamos a entender a essência
da nossa doutrina, a conduta do espírita para todos os aspectos da sociedade, não há diferença nenhuma em relação na conduta nos embates políticos. O que acontece? Era desnecessário, mas tem como uma das recomendações do livro Conduta Espírita, por exemplo, repelir acordos políticos nefastos. Nós precisamos reiterar isso, se isso já contraria a própria moralidade, mas se houve a recomendação, é porque não estavam fazendo. A responsabilidade, a missão do espírita político é muito maior do que do político que não é, nos embates, que não é espírita. Nós temos que entender que o conhecimento traz mais responsabilidade. Então, no livro, na Conduta Espírita, ele também fala que o auxílio da prece, em que o político nos embates cristão, às vezes de criticar, às vezes de embater, questionar determinada parte dos integrantes da administração, ele pede, o que ele recomenda, ore. O espírito ele tem que ser indulgente. A indulgência ela vem da prática reiterada. Ser indulgente, que é uma das virtudes da caridade, algum dos elementos da caridade, é algo que se deve ser praticado. Ser indulgente não é apenas com o nosso filho quando ele quebra alguma coisa ou faz algo de errado. Ser indulgente é no dia a dia. Ser indulgente com os erros políticos, isso ser indulgente no dia a dia, isso é uma prática. Uma das condutas espíritas também que esclarece é que impedir palestras e discussões de ordem, porque o objetivo no embate político, como eu disse para vocês, nós temos a missão, nós temos o instrumento, né, o objetivo, que é o espiritismo, nós temos exemplos e o espírito deve utilizar justamente no embate político algo para poder justamente defender e evangelizar, em que nós temos inúmeros políticos, inúmeros líderes que são espíritas, mas o espiritismo não participa, que isso é que é importante. Não há uma bancada espírita, não há um partido social espírita, mas o espírita ele faz parte da política e ele deve se comportar como cristão, adotar os princípios espíritas, inclusive na política. Nós ainda não temos, Fábio, partidos espírita social ou algo nesse sentido. E a última orientação, uma das coisas que encerra no livro da Conduta Espírita, é justamente de que a orientação de Cristo em Lucas, que não se serve a dois senhores. Ou, num embate político, nós não podemos servir a Deus ou a Mamon. Nós devemos, e é difícil, a responsabilidade no embate político de se defender, de prevalecer os ideais espíritas, é muito mais complexo, é muito mais difícil. E justamente Jesus Cristo, nosso mestre, nosso orientor, através do apóstolo Lucas, ele fala que não é possível servir a dois mestres. Diante disso, meus irmãos, eu quero, Fábio, agradecer ao convite. Eu sou servo, quero agradecer a paciência de cada um de vocês, porque realmente tratar do aspecto filosófico do espiritismo, principalmente em questões políticas, é um assunto, não é a mesma coisa que falar sobre o nosso lar, né, que é tão bom, aquela coisa bonita, né, o ônibus viajando, né, tudo aquela coisa toda, né, todo mundo muito bom, é bom a gente falar sobre isso, né, mas até no próprio nosso lar tem política, né, tem uns embatezinhos e às vezes há interferência, né, Fábio, de colocar umas torres de energia para impedir que seja invadido. Estou falando, tendo um linguajar bem goiano, né, que agora nós já paramos, está gravando ainda, nós paramos aquela postura formal, né, de professor de direito, mas é um assunto que deve ser abordado, e é um assunto que vai estar cada vez mais em voga e que nós somos cobrados, É comum a gente escutar, viu, Renato? Mas você não é espírita, por que você está fazendo isso? Mas vocês entenderam? Então, essa conduta nossa deve chegar aos embates espíritas,
De mais a mais, muito obrigado. Agradeço a paciência e qualquer coisa eu estou à disposição, esclarecimento, né? Vamos todos neste momento sentar confortavelmente, elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus, rogando a Ele pelas nossas necessidades. Mestre Jesus, que a Tua luz nos alcance neste momento, nos envolvendo a nossa mente, o nosso corpo, curando todas as nossas enfermidades, sanando as nossas dúvidas, afastando de nós todo o perigo. Mestre Jesus, que essa luz carregada de energia positiva possa nos fortalecer, recarregar as nossas energias, nos dar mais ânimo para viver, para cumprir com os nossos objetivos, com as nossas vontades. Que essa Tua luz possa abrir os nossos caminhos, iluminando, permitindo que sejamos mais felizes, mais comprometidos, que tenhamos mais fé, que saibamos olhar para o próximo como irmão. Que a Tua luz benfeitora possa afastar de nós todo o perigo. Mestre Jesus, que a Sua vontade seja feita em nossa vida, agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que todos